Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador aí que nos acompanha também no YouTube, Tatiana Benítez. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, vamos juntos para mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos receber o Dr. Júlio Pérez. O Júlio Pérez, que está lançando o livro Razão e Prática, Olhares Terapêuticos sobre o Significado e o Uso das Palavras. O doutor Júlio Pérez, que é um psicólogo clínico, doutor pelo Instituto de Psicologia da USP e com 2 pós-doutorados, um nos Estados Unidos e outro na Unifesp, ambos em neurociências, reconhecido por sua contribuição pioneira na compreensão das dinâmicas familiares, das memórias coletivas e da resiliência. Dr. Júlio Pérez é um defensor apaixonado da educação para o bem e da promoção de uma sociedade mais saudável e compassiva. Gratidão, Júlio Pérez, por estar junto com a gente aqui no programa Sensibilidade. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho, já que dessa paixão sua, né, pela educação, para o bem, né, e a promoção de uma sociedade mais saudável, você está aí trazendo para a gente, né, trazendo para todos o Razão e Prática, olhares terapêuticos sobre o significado e uso das palavras, nos convidando a repensar nossa capacidade de enfrentar desafios e adversidades. Quanto tempo desse trabalho para nascer esse livro? Quantos anos aí de pesquisa, Júlio Pérez? Olha, essa contribuição traduz 33 anos de prática clínica. Imagine, então, atendendo diariamente, né, de segunda a sexta-feira, pacientes que trazem suas dores, dificuldades, suas questões emocionais a serem compreendidas e superadas. E nesse livro, ao alcance de todos, eu sintetizei os pilares para a superação de adversidades, traumas psicológicos e, mais além, para a construção de uma qualidade satisfatória de vida, não só sua, mas também do seu entorno, da sua comunidade. Como você bem disse, eu sou um apaixonado pela educação construtiva do bem-estar para todos. E eu não posso desvincular conteúdos como resiliência do contexto maior. O interessante é que esse termo, né, resiliência, vem da física, né, a capacidade de um corpo sofrer uma deformação pela força de um agente externo e voltar à qualidade anterior. A resiliência, eu proponho nesse livro, Razão e Prática, deve ir além do indivíduo. Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos núcleos familiares, ao nosso entorno, à nossa comunidade, à nossa sociedade. É uma responsabilidade grande em favorecer o bem-estar genuíno para todos. E esse processo é de dentro para fora. As pessoas, em geral, ficam esperando, por exemplo, ações governamentais, ou do bairro, ou o condomínio do prédio, né, que pudesse fazer isso, aquilo. Não. Os nossos processos relacionados à expansão do bem-estar envolvem o caminho dentro para fora. A resiliência, portanto, não é
a única e exclusiva capacidade do indivíduo em superar as adversidades, mas a capacidade de uma comunidade agir em consonância para uma melhor qualidade da existência comum. E nesse livro eu mostro o caminho para isso, de uma maneira simples, bem objetiva. E qual é o pavimento para alcançarmos essa realidade? Veja, não é um sonho inexequível, é uma realidade. Esse pavimento chama-se virtudes. E eu mostro como é fácil cultivar as virtudes no dia a dia. E através dos nossos neurônios espelhos, claro, eu gosto muito de neurociências, acabei desenvolvendo linhas de pesquisa nessa área, nós temos todos os neurônios da empatia, né? Os neurônios espelhos são chamados pelos neurocientistas de neurônios da empatia. Quando eu dou um exemplo, eu também influencio o entorno. E essa influência pode ser tanto para o bem, com bons exemplos, quanto para o mal, com exemplos negativos. Há um contágio de comportamento. E nós, sim, contagiamos uns aos outros. É uma via de mão dupla. Nós tanto absorvemos influências do entorno, como podemos influenciar o entorno. Por isso é tão importante termos a consciência desse processo de dentro para fora. Eu posso, sim, me responsabilizar pelos meus desafios pessoais, eu posso, sim, trabalhar sinceramente para a melhora da qualidade da minha vida, e certamente essa melhora passa também pela melhora da minha família, do meu entorno, da minha comunidade. Isso está muito mais perto do que a gente imagina. Muito mais perto. Eu espero que um grande número de pessoas possa acessar esse livro com um passo a passo. Como realizar essa construção do bem-estar longevo, de uma qualidade que, de fato, todos merecemos para viver. Dia após dia. E aí, né, Júlio Pérez, conta pra gente, né, o livro Razão e Prática, Olhares Terapêuticos para o Significado e o Uso das Palavras, se apresenta ali perspectivas, né, e convites palpáveis para a construção de um patamar mais saudável, ao alcance de todos, né, onde a humanidade ainda não chegou por equívocos de falsas crenças que tanto desorganizam e adoecem, ao invés de orientar o merecido bem-estar. Vamos ampliar isso, Júlio Pérez? Exato, muito bem colocado, Damião. Alguns equívocos centrais, por exemplo, a falsa crença de que a competitividade garantiu a sobrevivência, a perpetuação da espécie humana. Errado. Não foi a competitividade. Foi a cooperação e a generosidade que garantiu que a espécie humana pudesse prevalecer. No entanto, observe, até hoje nós reverberamos essas falsas crenças. Por exemplo, em muitas empresas norte-americanas, existe um jargão. Eles dizem o seguinte: you eat what you kill. Você come o que você mata.
Meu Deus! Ao invés de compartilhar, ajudar uns aos outros, chegarmos juntos, não. O indivíduo pautado nessa falsa crença tenderá a querer chegar sozinho, isolado, e numa relação em que ele ganha e outros perdem. Essa relação não precisa mais prevalecer por esses equívocos. O modelo econômico ganha-ganha é muito mais inteligente e próspero para todos. Né? E as empresas de ponta vêm modificando essas tendências para melhor, para esse modelo ganha-ganha. Por quê? Se o indivíduo se sentir pertencente, e o pertencimento, veja, é uma das palavras que está no livro, dos conceitos fundamentais de saúde mental. Por quê? Pertencer, o melhor, significa tenere, a posse, né? O que você tem. Então, pertencer é o melhor e mais importante patrimônio que você possa obter. Por quê? Porque ao pertencer, você tem uma identidade respeitada. Você faz parte de um grupo. Você se sente valorizado. E você também age a favor do grupo. Então, essa é uma falsa crença, e que você muito bem lembrou, Damião, que eu corrijo nesse livro. A generosidade, a colaboração, a solidariedade foram muito mais importantes para a evolução da humanidade. No entanto, esses erros que ainda reverberam jogam contra a evolução. A guerra, por exemplo, é o pior dos equívocos da ignorância. Por quê? Você mata alguém da sua família. Muitas pessoas, infelizmente, não entenderam ainda que a humanidade é uma única família. Enquanto houver crianças morrendo de fome, guerras, violências, injustiças, a humanidade ainda estará num estágio muito primário do desenvolvimento. Nós precisamos e podemos agilizar esse processo evolutivo. E uma das missões desse livro é justamente trazer ferramentas execuíveis, factíveis. Sabe? Não é uma realidade longe, não. É uma realidade próxima. Para valer. E que nós temos a oportunidade de conhecer. E se assim fizermos, naturalmente nós vamos criar uma melhor qualidade da própria existência e que transborda naturalmente na família, no grupo profissional, nos amigos, nos colegas, no entorno, nos vizinhos. E essa massa crítica de contágio de comportamento para o bem traz a colheita dos bons frutos, né? É como se você tivesse, ao promover o bem, você tivesse a reverberação e o retorno desse bem, ao contrário de querer o bem único e exclusivo para você. Não. Se o bem for para você e para o entorno, a recompensa será muito melhor. E se você me permitir, Damião, falando em recompensa, as neurociências têm estudado
essa região do cérebro chamada mesolímbica, relacionada à recompensa, o bem-estar, a satisfação. E olhe que curioso, quer dizer, o mesmo achado nessa linha de pesquisa neurocientífica se mostra em estudos populacionais sobre bem-estar, felicidade. Quando o indivíduo faz o bem para outrem, essas áreas mesolímbicas são mais ativadas em comparação com atitudes egocentradas. Atitudes do indivíduo que visam exclusivamente o benefício pessoal. Isso é muito interessante. Quer dizer, em jogos de competitividade, ou quando em estudos com neuroimagem o indivíduo recebe um valor e ele pode retirar esse valor completo para ele, ou pode fazer doações, quando há uma atitude de solidariedade, generosidade, enfim, novamente, as virtudes, as regiões do bem-estar, da recompensa, da satisfação, são mais ativadas. Vamos considerar esses achados das pesquisas populacionais, das neurociências e praticar, dia após dia, as virtudes. Como? Por meio dessas palavras. São 26 palavras que eu selecionei, as palavras mais recorrentes aí na minha prática clínica de mais de 30 anos, relacionadas à configuração do bem-estar. E como não poderia ser diferente, essas palavras envolvem virtudes. Qual é o significado, por exemplo, da palavra perdoar, da palavra generosidade, vocação, prosperidade? Essas palavras estão todas interligadas. E a gente pode fazer essas pontes agora como, vamos dizer, uma provinha do livro que você pode aprofundar, como até uma leitura diária, né? O livro pode ser lido a qualquer momento, e até eu recebi um feedback de um leitor, disse assim: Júlio, incrível, eu estava precisando saber um pouco mais, né, sobre como agir numa situação de indecisão. E aí eu abri o livro ao acaso e tinha lá a palavra decidir. E eu entendi que decidir vem de decidere, que significa cortar fora. E se eu me apoiar no que eu estou perdendo, porque todas as decisões envolvem perdas, eu não consigo decidir. Eu fico travado numa encruzilhada, porque eu não quero perder nenhum dos caminhos. Ao decidir, eu vou escolher um deles e, supostamente, perder todos os outros. No entanto, se o meu foco for para o que eu ganho na minha evolução e também na evolução da minha família, do meu entorno, se eu apoiar a minha decisão nos aspectos evolutivos, saudáveis, nos ganhos evolutivos, eu decido com muito mais facilidade e vou em frente, vou adiante. Então, esse leitor que abriu ao acaso, né, essa palavra, esse conceito decidir, é um dos que eu abordo no livro, ele, poxa, consegui decidir, e muito melhor, foi mais fácil, e nunca tinha entendido essa história, né? Poxa, é mesmo, se eu fico pensando nas perdas, eu paraliso, eu fico travado, eu não decido.
Mas se eu valorizo os ganhos saudáveis, eu consigo decidir. E muito melhor. Só para citar um exemplo, né, Daniel? Como essa leitura tem mexido com as pessoas e de um jeito muito, muito bonito. Mas, e aí, você estava falando, né, justamente do bem para a coletividade. Aí você ressalta a importância das virtudes do dia a dia, que tem o poder de promover a saúde e a resiliência do indivíduo ao coletivo, do individual ao coletivo, né? Mas e aí, aquele que está nos acompanhando para e fala, surge no nosso caminho nessa existência momentos da raiva, da vingança, aí você colocou o perdoar, o perdão. Como chegar a esse perdoar e tirar de dentro essa raiva, essa vingança, que aí que percebemos, arrumamos esse perrengue nessa existência, Júlio Pérez. Isso mesmo. Como? Por meio da sua consciência. Então, por exemplo, vou resgatar aquelas palavrinhas que estão interconectadas. Perdoar vem de perdonare. O melhor. Poxa, o indivíduo fez uma coisa perfeita, o melhor feito. Então, perdonare, a melhor doação. Donare. E por que perdoar é a melhor doação que você possa fazer? Porque você liberta você mesmo das mágoas, dos ressentimentos, e também liberta o outro, para que todos possamos seguir adiante, evoluir, cada um no seu caminho, nos seus desafios pessoais. Então, quando eu entendo que perdoar não é como uma expressão que eu ouvi numa ocasião com um dos pacientes, não é deixar barato. Eu vou perdoar, eu não vou deixar barato isso, eu vou me vingar. Não, perdoar é um ato que beneficia você. Você se liberta da mágoa, do ressentimento. Ressentir é sentir mais uma, mais duas, mais três, mais quatro. E algumas mágoas perduram décadas, vidas. Se eu perdoo, eu me liberto. E essa mesma energia que eu dedicava para a raiva, para as angústias todas relacionadas a esse desafeto do passado, pode ser endereçada para o meu bem-estar, o atendimento das minhas vocações. Essa é uma outra palavra interessante, vocação. O que é vocação? Vem de vocare, é o chamado. Quando você atende o seu chamado, isso na prática é reconhecer os seus talentos, os seus recursos pessoais, suas qualidades, o que você faz bem e com facilidade, com prazer. E uma vez cruzando esses talentos pessoais com as necessidades do mundo, a prosperidade se manifesta. Então veja, ao atender às suas vocações, você inclina o endereçamento da sua energia psíquica, espiritual, emocional, à prosperidade. E o que é prosperar? Essa palavra também está lá no livro Razão e Prática. Prosperar, esse sp significa expandir, evoluir em todos os domínios da vida. Então, esse novo endereçamento de uma energia que estava emperrada na raiva, na angústia, ao perdoar, pode ser endereçada
as minhas vocações, que eu posso ouvir e cruzar esses talentos pessoais com as necessidades do mundo. Como é que essas minhas habilidades podem ajudar as pessoas? De alguma maneira, se eu encontrar esse cruzamento, e todos podemos encontrar no como fazemos as nossas atividades. Não o que fazemos, mas como nós fazemos as nossas atividades. Eu, naturalmente, amplifico essa dimensão do bem-estar. Então, os conceitos, essas 26 palavras utilizadas com mais frequência em processos terapêuticos bem-sucedidos, vão trazendo insights, interconexões. Poxa, é mesmo. Eu posso, conhecendo a palavra nuance, eu posso endereçar gestos gentis, delicados, suaves. O que é a nuance? É algo quase imperceptível e que faz toda a diferença. Então, a nuance, por exemplo, na música, envolve a timbragem do instrumento, a maneira que o músico interpreta a melodia e a maneira que eu endereço delicadamente os meus gestos de atenção, de afeto, naturalmente favorece uma troca saudável. Veja, todos nós queremos ser bem tratados, valorizados, acolhidos, né? E se o seu comportamento for tranquilo, suave, atencioso, generoso para com o seu entorno, os vínculos cada vez mais serão fortalecidos no bem-estar. E essa é uma perspectiva muito importante para a gente desenvolver, dia a dia, de uma maneira sincera. Vale lembrar a raiz dessa palavra, sinceridade, é interessante também. Vem daquelas máscaras antigas dos teatros, né? Lá atrás, gregos, romanos. Uma pessoa sincera é uma pessoa sem cera, sem a máscara. É uma pessoa que olha de verdade, que fala um bom dia, sentindo o bom dia. E nós podemos lembrar disso, cultivar essa boa perspectiva. Nada nos impede de cultivarmos esses ensinamentos traduzidos de uma maneira muito fácil no livro Razão e Prática. E a colheita dos bons frutos chega no momento e no futuro próximo e distante. Basta a disciplina, basta a gente considerar esse andar com disciplina. E vale lembrar outra vez o que significa disciplina. Eu gosto muito da definição dos orientais. Disciplina significa você ouvir as suas verdadeiras necessidades e se responsabilizar afetuosamente por elas. Nesse sentido, a disciplina não envolve esforço, peso, fardo, não. Envolve afeto, prazer, leveza.
você está cuidando de você com carinho e responsabilidade. Então, só para fazer um passeio aí em relação a algumas palavras, Damião, que eu traduzi no livro, a etimologia, né? Quer dizer, a origem, as raízes dessas palavras, de maneira que as pessoas possam cultivá-las com a consciência. Foi a sua pergunta, né? Como fazer isso? Por meio da consciência. Começa aqui. Depois da consciência, nós precisamos da experiência para incorporar esses saberes. Saber e não fazer é ainda não saber. Então, através das nossas experiências diárias, nós podemos introjetar esses saberes. Esse é um termo que vem da psicologia, né? Introjetar é literalmente incorporar, trazer para o corpo a generosidade, o perdão, a leveza, a calma. Essa é uma outra palavra que vale a pena conhecer. Calma. De onde vem essa palavra? Assim como trabalho. Qual que é a origem dessa palavra? É muito interessante. Trabalho, por exemplo, vem de tripalium, que é um instrumento de tortura. Lá atrás, um instrumento romano. Por isso a conotação que muitos atribuem ao trabalho como uma tortura, nossa, um pesar. O trabalho não precisa ser um pesar. Não. O trabalho pode ser um sacro ofício. Outra palavra, sacrifício não é algo difícil, doloroso, sacrifício. Não. É um ofício sagrado, que tem sentido, que tem propósitos, e que envolve coragem. Essa é uma outra palavra interessante. Coragem. Seria um ato impulsivo? Pessoa corajosa, nossa, pulou de bungee jump. Não. Coragem significa ato do coração. Cordis, cor, coração. Agem, ação. E a coragem dialoga com o medo. Uma pessoa com coragem não significa que ela não tenha medo, mas quando o significado aqui, no coração dessa pessoa, é muito claro, faz sentido, a coragem é maior que o medo. E assim, atos corajosos, atos do coração, são muito bem-vindos. Estamos conversando com o psicólogo Júlio Pérez. O Júlio Pérez que está lançando o livro Razão e Prática, Olhares Terapêuticos sobre o Significado e o Uso das Palavras. E, Júlio, na obra, então, Razão e Prática, a proposta, então, está ali, você trazendo tantos exemplos, é oferecer aí correções de rotas que nos induzem ao erro individualmente, dos desafios pessoais, íntimos, na evolução do nosso dia a dia, Júlio Pérez? Isso é algo para o nosso dia a dia, não é para o futuro, não, é para o aqui e agora, dia após dia, e que nos confere prazer, qualidade, não, uma maneira gostosa de viver. Isso é muito interessante, né? Porque todos nós buscamos, em última instância, a alegria, a felicidade, o bem-estar. Nós temos caminhos para isso. E a gente precisa tomar muito cuidado com
o que as sociedades consumistas nos ensinam ou nos influenciam a esse respeito. Por exemplo, uma dos aprendizados, né, de uma linha de pesquisa muito bonita chamada crescimento pós-traumático, e que eu traduzo também no livro, né, são 12 pontos. Um deles é traduzido por Epicuro, o filósofo grego, que diz o seguinte: nada será o bastante para quem considera pouco o que é suficiente. Então, observe, nós vivemos numa sociedade que incentiva relações descartáveis, o consumo, e agora quero isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Meu Deus! Então, quando é que eu vou me preencher, né? Quer dizer, é uma busca incessante e com frustrações. Porque o preenchimento do vazio existencial não é físico, não é material. Tem a ver com os sentimentos, com o significado para a existência. Conforme eu falei, quando você faz o bem, você se sente bem. E esse vazio existencial vai diminuindo, porque os propósitos vão clareando. Nossa, olha que interessante. Eu realmente não preciso de muitas coisas para viver. Mas do que de verdade eu preciso? Quais são os valores essenciais que nós precisamos para uma vida de verdade boa? Gente, eu não estou dizendo com isso que, então, olha, você não deve buscar ganhar melhor no seu trabalho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com encontrar os valores que preenchem de verdade. Por exemplo, os estudos populacionais sobre felicidade mostram o seguinte, olha que interessante. Uma vez preenchidas as necessidades básicas de alimentação, saneamento, o que o indivíduo tiver a mais não terá impacto significativo na felicidade dele. O indivíduo ter uma bicicleta e ter um helicóptero, esses fatores não se vinculam à felicidade. No entanto, os índices de felicidade estão diretamente associados, vinculados, e há um tratamento estatístico, em muitos estudos nesse sentido, com um estilo de vida que envolve gratidão, bons relacionamentos, atitudes solidárias, caridosas. Olha que interessante, né? Isso é muito, muito interessante. A gente precisa saber disso, porque, caso contrário, esses apelos, essas buscas incessantes do ter, mais ter, mais ter, materiais de consumo, nos adoecem. Isso impacta as nossas vidas, e muito. Então, é importante combinar esses fatores. Veja, se eu tiver essa consciência,
eu vou viver com muito melhor qualidade, mesmo tendo, eventualmente, um bom carro, uma boa casa, né, ou oferecer uma boa faculdade para um filho, ou compreender que nós podemos, sim, melhorar e substancialmente a qualidade da nossa existência. E existem caminhos para isso. É aproveitar a oportunidade que temos na presente vida para alcançarmos os nossos melhores objetivos. Porque, claro, como eu disse, todos queremos, em última instância, uma vida alegre, uma vida feliz. E a felicidade diz respeito a um estilo de vida, e não afetos positivos, momentâneos, a um estilo longevo de vida e que nos confere inúmeros afetos positivos. Olha, eu ainda queria, nossa, gente, o tempo está terminando ali, e eu ia puxar o Júlio Pérez para ele falar um pouco das memórias coletivas que carregamos, que desempenham um papel crucial na qualidade de vida, mas temos só 5 minutinhos finais. E eu queria também uma sua mensagem para aquele que nos acompanhou aqui no programa Sensibilidade. Lindo bater essa oportunidade, bater esse papo, falando do Razão e Prática, olhares terapêuticos sobre o significado e o uso das palavras. Júlio Pérez, mensagem final, Júlio. Olha, para falar em 1 minuto sobre as memórias coletivas, nós temos um fenômeno chamado memória estado dependente. Quando a gente revisita uma situação que pertence a um conteúdo que a gente viveu, aquele conteúdo vem à tona. Nós construímos memórias coletivas. E essas memórias coletivas influenciam os nossos familiares, os nossos filhos, netos, bisnetos. Portanto, o que nós fazemos hoje influenciará a humanidade. E esse é o ponto. No livro Razão e Prática, você vai conhecer esse conteúdo com mais profundidade. E para adquirir o livro, tanto o livro impresso, físico, né, com a minha dedicatória, se você quiser, como a versão digital, que inclui o e-book, o audiobook e também 10 vídeos meus para otimizar a sua experiência terapêutica, você pode acessar simplesmente o meu site, clinicajulioperez.com.br. Ali estão dispostos 2 banners, a compra do livro físico ou a compra do pacote digital que está alojado na plataforma Hotmart, clinicajulioperez.com.br. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma imensa alegria poder estar aqui compartilhando esse recentíssimo livro, muito feliz por ter essas notícias, né? Eu recebi feedbacks incríveis e o livro está sendo procurado assim, por muitas e muitas pessoas, foi surpreendente, inclusive. Eu achei que faria sucesso o livro em termos de ferramentas terapêuticas para a promoção do bem-estar, mas está superando as minhas expectativas e mais uma razão de muita alegria nesse sentido. Muito obrigado a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Júlio Pérez conversando com os amigos, ouvintes, e aqui aqueles que nos acompanham no YouTube, Tatiana Benites, falando aqui com a gente. Júlio, gratidão, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Gratidão, viu, Júlio? Até uma próxima. Muitíssimo obrigado. E estaremos juntos na próxima semana com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.